novamente com vocês para fazermos uma caminhada no nome e no poder do Senhor, na força da sua palavra. Hoje nós vamos falar um pouquinho do poder da bênção, toda graça, toda bênção, toda força que tem nesse poder maravilhoso de Deus de nos transmitir unção e graça em todas as bênçãos que Ele nos concede. Está fora de moda hoje, fora dos hábitos modernos, tomar bênção para os pais, para os avós, para os tios, para os padrinhos, o que é uma lástima muito grande, porque a bênção de Deus se faz presente na graça. E nessa caminhada hoje nós vamos aprender um pouco sobre a bênção de Deus. Se você gostar desse vídeo, compartilha, se inscreva no canal, dá o seu like, para que a gente possa crescer juntas nesse chamado que Deus confere a todos nós batizados de crescermos cada dia no poder da sua palavra. Em várias passagens da Bíblia, a bênção está presente sobre pessoas, casas, cidades, localidades, lugares. E nós vamos ver que a bênção tem força e poder quando ela é pedida e oferecida com fé. Então a bênção não é uma coisa mágica. Nós precisamos de confiar no doador da graça, que é Deus. Nós precisamos ter fé e confiar que aquilo que nós estamos falando, recebendo ou dando, oferecendo para alguém, está investida da nossa fé. A bênção dos pais aos filhos é importantíssima. Em primeiro lugar, quando o pai abençoa um filho, uma filha, ele transmite para esse filho a herança da fé deles. E transmite também para eles tudo aquilo que eles têm de bom. Então aqui eu pergunto para você, como está o grau de fé na sua vida? Como estão as qualidades que você tem? Elas são crescentes? Porque todos nós somos dotados de coisas boas. Deus nos deu somente coisas boas, que precisam ser desenvolvidas. Então, quanto mais eu desenvolvo as minhas qualidades, as coisas boas, mais os meus filhos recebem também, são agraciados com esse legado maravilhoso. A bênção atinge a base da nossa alma. Em hebraico, a alma é chamada de nefesh, e no grego, psique. O que significa a alma? Significa todo ser, toda a vida da pessoa. É a identidade individual de cada um. A alma é aquela parte capaz de sentir emoções, é capaz de raciocinar. A alma é a nossa vontade própria, é a nossa criatividade, a nossa área de inteligência e de decisão. E não todas as vezes que eu abençoo alguém, ou que alguém me abençoa, todas essas áreas da minha vida são agraciadas com o poder de Deus. Todas essas áreas recebem da unção e da manifestação de Deus. Então vamos abençoar. Vamos voltar à prática de abençoar as pessoas. Hoje é muito comum a gente ver os filhos acordam de manhã, não fala nada para o pai, nem para a mãe. Não, vamos resgatar isso. Os meus filhos me pedem a bênção. Os meus netos me pedem bênção. Assim como a bênção está fora de moda em muitos lares hoje, o tratamento também para os pais, para as pessoas mais velhas também, perdeu a força. Hoje é comum ver um filho chamar a mãe e o pai de você. Não, senhor, senhora. Isso tem uma conotação de respeito, de autoridade, de limite. Nós precisamos de ensinar os nossos filhos a nos chamarem de senhor e senhora. São tratamentos essenciais, são tratamentos bíblicos.
A bênção é tão importante que nós podemos abençoar qualquer pessoa. Aliás, nós deveríamos cumprimentar, fazer isso um hábito nas nossas vidas. Quando encontrássemos com alguém da família, um amigo, a gente se cumprimentasse e falasse: olha, Deus te abençoa. No meu círculo de amizade tem pessoas que nós nos tratamos assim. Me pedem a bênção. Eu também peço a bênção. Porque nós temos já esse entendimento da maravilha que é a bênção, né? A herança que nós recebemos do coração de Deus através da bênção. Então, quando Deus nos abençoa, nós estamos recebendo qualidades redentoras. Ou seja, a bênção pode nos redimir, pode redimir as pessoas, né, que passam por um processo de reabilitação. Ou seja, essa pessoa pode ser adquirida de novo, ela pode ser alcançada, ela pode ser conquistada. Olha só a dimensão da bênção. Uma pessoa pode ser restaurada, ela pode ser novamente reabilitada, adquirida de novo. Por isso Jesus nos orienta a não maldizer os nossos inimigos, mas abençoá-los. Porque todas as vezes que eu abençoo um inimigo, essa pessoa está tendo a oportunidade, a alma dela, o espírito dela, está captando essa bênção, essa graça, e ela passa a ser passível de conversão, de mudança de vida. Então, se você tem inimigos, começa a abençoar. Nós podemos levar o nosso inimigo para o céu através das nossas bênçãos. Olha que coisa maravilhosa. Agora eu quero falar em especial nesse momento para você pai, para você mãe, que sofre com um filho, uma filha, que está perdido nas intempéries do mundo, da droga, do álcool, do jogo, da prostituição, da confusão na sexualidade, às vezes que está brigado com você pai, ou com você mãe, ou com irmãos, aquele filho que não quer trabalhar, que não quer estudar. Esse filho precisa ser abençoado. Então eu digo para você, abençoa, abençoa, abençoa. Porque a qualidade, o poder da bênção é de adquirir de novo essa pessoa. É de trazer aquela pessoa de volta para aquilo de bom que existe dentro dela. É claro que com isso você não vai ficar indiferente ou vai estacionar na sua missão de pai e mãe, deixando de lado esse filho. Não, agora eu só vou abençoar. Não. Mais do que nunca, você precisa, pai e mãe, pedir a Deus, pedir o Espírito Santo, que resgata também em você, através da bênção de Deus, a sua autoridade, o seu papel de saber educar, de saber impor limites, de saber conduzir o filho em qualquer situação que ele esteja. Quando nós nos propomos a esse tipo de busca em Deus, Deus nos dá postura, Deus abre para nós caminhos e nós vamos ter, a partir daí, um novo entendimento, um novo segmento com esse filho. A palavra de Deus tem exemplos maravilhosos para nós de como a bênção é importante. No livro de Juízes, por exemplo, no capítulo 17, de 1 a 6, nós lemos um relato muito interessante. Eu vou ler para vocês. Diz assim: havia na montanha de Efraim um homem chamado Micas. Ele disse um dia à sua mãe: os 1.100 ciclos de prata que te roubaram e pelos quais lançaste uma maldição aos meus ouvidos, esse dinheiro está em meu poder. Fui eu que os roubei. Sua mãe respondeu: abençoado seja o meu filho pelo Senhor. Devolveu, pois, os 1.100 ciclos de prata à sua mãe, que lhe disse: da minha mão eu os consagro ao Senhor a favor de meu filho, para que se faça dele um ídolo fundido. Ei-los aqui,
Depois você lê em casa todo, de 1 a 6, esse versículo. Então, o que eu quero falar para você dessa palavra? Veja bem, esse filho roubou uma quantia em dinheiro da mãe. A mãe, irritada, amaldiçoou a pessoa que tinha roubado dela. Aquele filho caiu em si, reconheceu o seu erro e se voltou para a mãe e disse: aquele dinheiro, aquela pessoa que a senhora amaldiçoou, sou eu que roubei da senhora. O que aquela mãe sábia fez? Ela gritou com ele, ela xingou? Não, ela quebrou a maldição das palavras dela. Ela disse para ele: abençoado seja o meu filho pelo Senhor. Então ela resgatou aquele filho que no momento de fraqueza roubou dela. Ela adquiriu aquele filho e ela pegou uma parte daquele dinheiro, mandou fazer uma estátua ou um ídolo e colocou na sua casa como uma lembrança daquele episódio. Com certeza, todas as vezes que aquele filho olhava para aquela imagem, aquela estátua, ele lembrava do erro dele. E com certeza ele redimia mais e mais. Todas as vezes que aquela mãe olhasse para aquela estátua, ela com certeza agradecia a Deus. Obrigado, Senhor, porque eu quebrei a maldição de sobre minha filha. E ela disse que da mão dela, ela consagrava aquele ídolo, aquela estátua, em favor do filho dela. Então, através da mão dela, ou seja, através da força dela, do poder dela, de autoridade dela como mãe, ela quebrou uma maldição. Então, a oração da mãe, ela tem o poder de quebrar maldição e erro dos filhos. Então, aqui nós vemos que a bênção, ela traz comunicação da vida por parte de Deus. E com a vida vem o vigor para o filho, vem a força, vem o êxito. E traz para ele paz na mente, paz no ambiente em que ele vive, paz com os relacionamentos. Meus irmãos, Deus é o único que abençoa. Ele abençoa através de nós. Nós só abençoamos no desejo e na oração, para que Deus se disponha a abençoar através de nós. Esse desejo de abençoar, ele é mais eficaz quando feito por uma autoridade, como um pai, uma mãe, um sacerdote, né? Reis, enfim, pessoas investidas de autoridade. No livro do profeta Neemias e do profeta Esdras, eles usaram a palavra bênção várias vezes, falando do bom, generoso e poder efeito da mão de Deus quando ele abençoava. Então, através da bênção, a generosidade de Deus vem sobre nós, a bondade de Deus vem sobre nós. Então, dar a bênção é invocar a graça divina sobre a pessoa, é desejar o seu bem. A bênção do pai e da mãe é de grande importância na vida do filho, para que ele tenha prosperidade na sua vida. Depois você pode ler também no livro do Gênesis 49, de 1 a 27, e você vai ver a bênção que Jacó deu aos seus 12 filhos. Esses 12 filhos que constituíram as 12 tribos de Israel. Para cada filho, Jacó proferia um tipo de palavras. Para cada um. Que maravilha! A bênção nos permite também falar bem de Deus, do seu poder, de poder tocar e transmitir a unção para aquele que a recebe. A bênção é uma manifestação divina do favor dos céus, assim como a chuva e como a paz. E para maior conhecimento de cada um de nós da palavra de Deus, eu quero sugerir para você também que você possa ler no livro de Deuteronômio 27, de 11 a 26, e Deuteronômio 28, todo o capítulo,
sobre as bênçãos e as maldições. Nós vamos ver como a maldição muitas das vezes está presente dentro das nossas casas, nas nossas atitudes, nas nossas palavras, nos nossos gestos, no nosso olhar, sem que a gente tivesse uma noção real. Mas está aí a nossa oportunidade de conhecermos a verdade da palavra de Deus, nos redimirmos também, de pedir perdão a Deus, às vezes até pedir perdão para pessoas também. E nós vamos ler também sobre o poder das bênçãos. Que maravilha é esses dois capítulos do livro do Deuteronômio. No livro de Crônicas também, 2 Crônicas 20 e 26, falam de uma beracá que Deus oferecia para as pessoas. O que é a beracá? Uma bênção no sentido concreto, como um presente generoso de Deus para nós. Então, em situações diferenciadas, nós podemos pedir: Senhor, hoje eu estou precisando, hoje a minha casa está precisando dessa beracá, dessa bênção generosa, desse presente generoso. Então, a beracá, vamos dizer que é uma bênção investida de uma unção redobrada. E nós também, meus irmãos, não podemos nos esquecer da bênção que nós recebemos do sacerdote. No nosso batismo, na crisma, na vivência dos sacramentos, do matrimônio, da confissão, da Eucaristia, da unção, a bênção que Ele nos confere na missa. Vamos ficar mais atentos no final da missa, quando Ele nos dá aquela bênção maravilhosa, para que a gente possa voltar para casa fortalecidos da presença de Deus, agraciados com a Eucaristia, e trazer essa bênção, espalhar essa bênção dentro das nossas casas. Esse sacerdote que nos abençoou também as nossas casas, quando convidamos para que eles venham abençoar as nossas casas. Como é importante, de tempos em tempos, pedir ao sacerdote para abençoar as nossas casas, abençoar os veículos. Então, a bênção sacerdotal, ela tem uma investidura diferenciada. Então, nós precisamos usufruir dessa bênção. No livro de Números, no capítulo 6 de Números, Deus falou para Moisés que ele chamasse a Arão, que era irmão dele, foi o primeiro sacerdote na Bíblia, é Arão, investido por Deus. E Deus disse para Moisés que era para ele chamar Arão e os filhos dele, e abençoar Israel. E ele proferiu uma bênção que nós ouvimos muito, muitos de nós já conhecemos. Essa bênção é famosa, essa bênção é para nós. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor te mostre a sua face e conceda-te sua graça. O Senhor volva o seu rosto para ti e te dê a paz. E assim invocará o meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei. Essa é uma bênção que nós temos que dar para a nossa casa. Nós temos um sacerdócio em Cristo Jesus também. E nós podemos dizer isso. Pedir que o Senhor abençoe e guarde as nossas famílias. Que o Senhor mostre a face dele para os nossos esposos, para a esposa, para os filhos. Que o Senhor nos conceda a graça dele. Que o Senhor volva o rosto dele para o casamento, para os filhos, para o trabalho, para a família, e que Ele nos dê a paz. Então nós precisamos de pedir essa paz nessa autoridade da palavra de Deus. E para encerrar, eu quero dizer para vocês também de uma bênção que tem no livro de Crônicas, na 1 Crônicas 4:10, que é a oração de Jabes. É muito interessante essa palavra. Jabes significa sofrimento, significa aflição, significa dor. Então nós não sabemos se o nome dele tem algum significado pelo nascimento dele. Às vezes o parto da mãe dele foi sofrido, ou por algum sofrimento que ela estava vivendo naquele momento. Mas Jabes um dia gritou e pediu a Deus, dizendo assim: se vós me abençoardes, alargando os meus limites, se vossa mão estiver comigo para me preservar da desgraça e me poupar da aflição,
Então ele grita, ele pede a Deus que o Senhor o abençoasse, que fosse com ele a mão de Deus, que Deus alargasse os limites dele e o livrasse de toda dor e de toda aflição. E a palavra diz que Deus concedeu para ele o que ele tinha pedido. Então eu encerro aqui nessa noite, nesse momento, pedindo por você, pela sua casa, pela sua família, que Deus te abençoe muito, que Deus possa alargar os seus limites, que a mão de Deus esteja sobre você e sobre a sua família, e que você e a sua casa sejam livrados de toda dor e de toda aflição. Que Deus te abençoe.